Cap no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Wander Uede. O tema hoje é livre. Manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e os internautas também que acompanham pelas transmissões das redes sociais. É sempre uma satisfação estar por aqui, Marcos. Eu tive ontem no bairro João 23, conheci uma fã sua, grande fã sua, chamada Geni. Né? Ô, dona Geni, a gente finíssima, viu? Gosto demais dela. Ela com a gripe, ela ontem? Era a bichinha. Tomara que ela tenha amanhecido melhor hoje. Manda um abraço, dona Geni, pra você. Não esqueça de mim, ó, Geni. Gosto muito do Dr. Wander, viu? Tenho um carinho enorme por ela. Gente finíssima. Doutor Wander, você quer começar por mim ou por você a dúvida? Quer começar por você? Então pergunta aí, Geraldinho, a sua dúvida aí. Tem a minha dúvida aqui, doutor Wander. Eu verifiquei, mas é um caso meu mesmo, mas que pode valer aí para muita gente que está em casa. Eu verifiquei ontem a minha pressão arterial e aí no braço esquerdo deu 13/8, né? 13/8. E no direito eu tive a curiosidade de mudar de braço, né? Vou mudar de braço aqui, verifiquei no esquerdo. No esquerdo deu 12/8, aliás, 12/7. 13/8 e 12/7, diferenças em braços, é normal? É normal, acontece. Ela passa a ser considerada um sinal de alarme de doença quando a variação da pressão sistólica, da máxima, ela passa de 20 milímetros de mercúrio, que seria 2 pontos aproximadamente. Então, se uma tivesse 13 e a outra tivesse 11, aí isso poderia ser sinal de alerta. Se uma tivesse 14, um braço tivesse 12 e o outro 14, aí isso seria sinal de alerta. Se um tivesse 13 e o outro 15, seria sinal de alerta. Qualquer diferença para mais ou para menos, que um braço esteja 2 pontos, né? Pontos aqui, a gente falando 12/8, 13/7, né? Que seriam 20 milímetros de mercúrio. Se tiver 20 milímetros de mercúrio de diferença entre um braço e outro, denota uma maior probabilidade de alguma doença mais séria localizada nos braços, que precisa ser investigado localmente. Então você pode ter um problema no braço que reflita isso. O que acontece com essas variações de pressão? Na verdade, a pressão arterial, quando a gente mede no braço, ela reflete a pressão do sangue naquela artéria que está sendo medida, naquele local. Então, não é no corpo inteiro. No organismo normal, a tendência é de que esse valor ele se reflita de forma mais ou menos semelhante em todo o corpo, certo? Nas grandes artérias. Então, a mesma pressão que está no braço, ela possivelmente é a que vai estar no outro braço, também a que vai estar na perna, que vai estar nas artérias carótidas que levam o sangue para o cérebro e por aí vai. E essas pressões são uma estimativa daquela pressão que realmente importa, que é a pressão arterial que está presente na raiz da aorta, na saída do coração. Quando o coração bombeia o sangue para distribuir para o corpo, o primeiro local para onde esse sangue sai é para a artéria aorta, é a principal artéria do nosso corpo. E a pressão na raiz da aorta, na saída da aorta, é o principal parâmetro, a principal medida que reflete o risco cardiovascular dos pacientes, quando a gente está falando de pressão arterial. Então, a pressão alta causa AVC, a pressão alta causa infarto, a pressão alta causa doença renal crônica que necessita de hemodiálise. Tudo isso é verdade. O principal causador não é a pressão exatamente a do braço, é a pressão da raiz da aorta, é a pressão na saída do coração. Como a gente tem muita dificuldade de fazer essa medição, essa verificação, porque basicamente a gente consegue verificar ela de forma direta, apenas por cateterismo cardíaco. Você teria que fazer um cateterismo no paciente para poder verificar. De forma indireta, já existem alguns aparelhos, aparelhos que medem a velocidade de onda de pulso, mas ainda são pouco disponíveis, pouco utilizados no nosso mercado. Então, o que a gente faz é uma estimativa desse valor de pressão arterial na raiz da aorta a partir da medida em outros locais. No caso, a medida no braço ou a medida no punho, né? Existem aqueles medidores, aqueles tensiômetros que medem a pressão no pulso ou no punho, né? Aqui na região próxima à mão. E isso dá uma estimativa para a gente do valor da pressão que tem na raiz da aorta. Mas o valor de pressão que você está medindo é naquele órgão, naquele membro, naquele local que você está medindo. Então, essa pressão num braço, diferente da do outro braço, ela pode ocorrer por essa razão, porque as pressões são diferentes naturalmente, e também pode ocorrer por uma outra razão. Embora
seja um pouco menos provável, dada a variação, essa diferença de 10 milímetros de mercúrio, mas pode acontecer também dela ser diferente porque o organismo gerou pressões diferentes. Porque a gente tem uma ideia, e aí é bom, interessante a gente falar isso, Marcos, a gente tem uma ideia de que a pressão da gente é a mesma o tempo todo. A gente dorme com ela e ela é assim, a gente acorda, né? Muita gente tem a ideia que assim, minha pressão é 11/7. Muita gente diz isso, chega lá no consultório e diz, não, a minha pressão não tem remédio que baixa ela é 14/9 o tempo todo. Na verdade, é uma coincidência para essas pessoas que sempre que medem dá sempre o mesmo valor. É uma coincidência, uma curiosidade, uma coincidência dela estar medindo e o valor está dando sempre um valor parecido. Porque, na verdade, o coração, por um mecanismo que a gente chama fisiológico, que a gente chama de lei de Frank-Starling, ele se adapta às necessidades do nosso corpo e ele ajusta a pressão conforme a necessidade. Então, a cada batida do nosso coração, a gente gera uma pressão diferente. Se você tiver 50 batidas do coração por minuto, você vai ter 50 pressões diferentes por minuto. Se você tiver 70 batidas por minuto, são 70 pressões diferentes por minuto. São pequenas variações. Então é 12,1, aí depois na próxima batida é 11,9, depois na próxima batida de novo vai ser 12,4, mas são variações que oscilam ali em torno de um valor médio. Aí a pessoa diz, não, a minha sempre dá 12 por isso, dá 11 por aquilo. Esses valores, né, valores médios, a gente oscila em torno deles. O que não acontece, né, e que está errado é você medir a pressão, ela dá 9/5, ela está baixa. Daqui a 5 minutos você mede de novo, ela está 20/10, ela está completamente alta. Alguma coisa está de errado, ou é um erro de leitura do aparelho, ou então algo de muito estranho, de muito diferente aconteceu com você. De um modo geral, as pressões, elas variam em torno de um certo valor, mas elas não são um valor fixo. Então essa medida que a gente está vendo, que você está vendo aí, Geraldinho, de 12/7 num braço, aí mede de novo, por curiosidade, dá 13/8 no outro. Se você tiver aí 1 minuto, 2 minutos de diferença entre uma medida e outra, isso pode acontecer simplesmente porque o coração gerou valores diferentes de pressão arterial. Isso também pode acontecer. O ouvinte que adora tirar onda com o Geraldinho, Danilo de Laduro Branco, disse que resolve você tomando uma injeção de flamenicina. A medicina não inventou essa. Flamenicina. E o doutor Wander pode confirmar para mim. Não, graças a Deus. A gente tem vacinas anti-Flamengo, viu? Gente, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Meu pai é idoso, tem 76 anos e apresenta uma diabetes de 198. Ele fez os exames de diabetes glicada e o resultado deu 8,5%. Por que a diferença? Porque são exames que avaliam o comportamento da glicemia no sangue de forma diferente. Esse valor que deu 198, ele reflete a quantidade o peso, a quantidade de glicose que tem circulando solta, livre no sangue, e aí esse número 198 é miligramas por decilitro. Decilitro é você pegar 1 litro e dividir por 10, por 100 ml. Então, no sangue circulante dele existem 198 miligramas para cada 100 ml de sangue que ele tem. Naquele momento. É bom, eu gosto disso. Eu uso muito essa analogia quando eu vou falar para os pacientes. Então, isso representa como se fosse uma foto. Tá bom? Gostei do lembrete aí, porque isso representa, naquele momento em que foi coletado o sangue, estava 198. Daqui a 30 minutos, se você for medir, já pode estar diferente. Então aquilo ali é uma foto. Bater uma foto é estático, certo? A hemoglobina glicada, ela é dada em percentual, porque ela representa o quê? O percentual que a gente tem, quantos por cento, nesse caso é 8,5%, quantos por cento que a gente tem de hemoglobina. E o que é a hemoglobina? É aquela molécula que carrega o oxigênio dentro do nosso sangue. Ela está presente dentro das células sanguíneas, das hemácias, e ela carrega oxigênio, transporta oxigênio para todo o nosso organismo. E essa hemoglobina, essa molécula, ela sofre um processo que a gente chama de glicosilação ou glicação, que é o açúcar grudar nela. No popular, ela fica melada de açúcar. E depois que ela fica grudada de açúcar, esse processo ele não se desfaz mais nunca. Não se desfaz mais nunca. Como a hemoglobina ela tem uma duração média de 3 meses, todo dia está nascendo a hemoglobina nova e morrendo a hemoglobina nova. Mas a gente tem uma duração média em torno de 3 meses. Então, como
a hemoglobina tem essa duração média de 3 meses. Quando a gente pega o percentual que tem aqui de hemoglobina que está melada de açúcar, né, que sofreu esse processo de glicosilação, a gente tem um reflexo de como esteve a diabetes nos últimos 3 meses. Então, se a glicemia 198 é uma foto, a hemoglobina glicada é um vídeo de 3 meses. É um Big Brother que andou vigiando você nos últimos 3 meses. Por isso que esse valor é dado em percentual. O valor normal é abaixo de 5,7, ou seja, 5,6 ou menos. Entre 5,7% e 6,4%, você tem o que a gente considera como risco aumentado de diabetes ou pré-diabetes. A partir de 6,5%, você já tem o que a gente considera como diabetes. E para os pacientes que são diabéticos e estão em tratamento, a gente considera como uma meta, como um controle adequado, ela está abaixo de 7. Para alguns pacientes muito idosos e com várias comorbidades, a gente tolera em alguns casos que ele seja até 7,5, né, idosos frágeis, idosos que têm um risco maior de complicações, interações medicamentosas, a gente tolera um pouquinho mais. Mas, via de regra, para a maioria dos pacientes, a gente considera como 7%. Esse caso aqui, 8,5%, ele denota, de fato, um mau controle da glicemia nos últimos 3 meses. E tem um risco? Tem algum risco? Sim, sim, sim. A diabetes, ela é um dos principais fatores de risco para doenças vasculares. Doenças microvasculares, que são dos pequenos vasos, como, por exemplo, a retinopatia, a cegueira que acontece por conta do diabetes, e doenças macrovasculares. Outra doença microvascular que acontece é a nefropatia diabética. E doenças macrovasculares, como o AVC, o infarto e as doenças arteriais periféricas, as obstruções de vasos periféricos que terminam levando o paciente a aqueles pés diabéticos infectados e os pacientes terminam com amputação. Então ele tanto danifica os vasos grandes, podendo causar AVC, infarto, amputação em última instância, como danifica pequenos vasos, podendo causar alterações oculares e alterações renais. O que é que acontece, na verdade? A glicose, ela é fundamental para a nossa existência. O nosso cérebro, ele só trabalha, o único combustível com o qual o cérebro trabalha é com glicose. Então, sem glicose, a gente morre, certo? A hipoglicemia, a falta de glicose no nosso sangue, ela causa um coma rápido e também que é revertido rapidamente se você, a tempo, for lá e corrigir esse processo. Então, a glicose, ela é essencial para o nosso organismo, mas ela precisa existir dentro de uma faixa mais ou menos estreita. Se cair demais é muito ruim, se subir demais ela também danifica os nossos vasos. Dentro dos nossos vasos a gente tem um revestimento que eu chamo de verniz. É como se fosse um verniz que ele tem o objetivo de deixar o sangue correr de forma mais fluida. Ele faz com que o sangue não coagule, com que os elementos que estão circulando ali dentro do sangue, eles não grudem na parede das artérias. É mais ou menos como aquelas panelas antiaderentes que a gente conhece em casa, que você frita um ovo, não precisa botar uma gota de óleo. É mais ou menos daquele mesmo estilo. O que acontece? A diabetes, a glicose em excesso, ela acaba danificando esse revestimento, que a gente chama de endotélio. Ela causa uma lesão endotelial, ela rasga, ela danifica esse revestimento e aí as artérias elas começam a sofrer com esse processo. Por quê? O sangue circulando ali com gorduras, com elementos das células, como as plaquetas, começam a se agregar ali no local e começam a formar placas de gordura ou até mesmo formação de coágulos no local, que atrapalham o funcionamento da circulação, né, do sangue. E aí você tem toda essa gama de problemas que a gente mencionou aí. Então, a diabetes, esses valores elevados de diabetes, especialmente em longo prazo, eles são bem danosos ao corpo. E virtualmente, eles podem afetar, como é um processo que existe no corpo inteiro, né, ele está presente em toda a circulação, ele virtualmente pode afetar qualquer órgão do nosso corpo. Ansiedade eleva a pressão arterial? Pergunta ao ouvinte. Sim, e muito. É uma das principais causas de elevação da pressão arterial. Pode ser uma elevação momentânea, você só naquele momento que você teve uma raiva, que se sentiu mais ansioso, você ficou desse jeito e a pressão subiu. E também, em alguns casos, os pacientes podem desenvolver, de fato, um estado de elevação crônica da pressão arterial que requeira, inclusive, tratamento da pressão arterial. Mas, em muitos casos, a gente procura tentar
tratar a causa base. Quando a pressão arterial ela tem uma causa base, nesse caso aqui seria uma causa base, a gente procura tratar a causa base, porque faria isso com que a gente não precisasse ficar tratando apenas a pressão arterial à semelhança de uma situação onde você tem uma poça d'água. Eu uso muito essa analogia também no consultório para os pacientes. Você tratar a pressão arterial de um paciente com ansiedade e olhar só para a pressão arterial é como você tem uma poça d'água dentro de casa e você vai lá, passa um pano, passa uma estopa e limpa a poça d'água. Mas se você não corrige o problema, que é uma goteira que tem lá no teto, é só esperar que amanhã vai juntar de novo água e vai acontecer de novo. Então, tratar a causa base da pressão arterial quando ela existe, é importante denotar que existem casos, muitos casos na verdade, de hipertensão arterial sistêmica primária, que é aquela que você faz todos os exames, vai atrás de tudo, faz uma investigação ampla no paciente e você não encontra uma causa para culpar. Aí nesses casos você tem que tratar a pressão e geralmente são aqueles em que o paciente casa com o remédio. Ele toma o remédio sem data de validade, sem prazo de retirada. Nessa situação em que você tem a pressão arterial sendo elevada por conta da ansiedade, você pode tratar a pressão arterial em conjunto com o tratamento da ansiedade, com o psicólogo e psiquiatra, e aí uma vez que a ansiedade esteja sob controle, esteja resolvida, se a pressão normaliza, a gente pode programar, pode tentar fazer uma redução ou até mesmo uma suspensão dos remédios de pressão alta. Tem perguntas? Bom dia, Marcos Dantas. Eu quero perguntar ao médico aí se... porque minha pressão eu verifico, toda vida que eu verifico, eu tomo remédio para pressão, sabe? Eu tomo remédio para pressão e minha pressão é 13/8. Porque eu estou tomando remédio da pressão? Porque minha irmã faleceu de um AVC e eu fiquei muito abalada, então a minha pressão ficou desmantelada e não melhorou. Aí o médico passou esse remédio para mim. Passou o remédio para mim, eu tomo o remédio. E minha pressão, quando eu verifico, dá 13/8, toda a vida. 13/8, 12/8, 13/8. Essa pressão é boa ou precisa de cuidado? E ele, Wander? Obrigado pela pergunta, minha amiga. Para um paciente que é considerado hipertenso e que está em tratamento, esses níveis de pressão que a senhora mencionou, a senhora falou os dois valores, 12 e 13/8, mas parece que deu mais ênfase ao 13/8. Esse valor de 13/8 é exatamente o valor da meta que a gente considera de pressão arterial. Então, a sua pressão arterial hoje, considerando as diretrizes brasileiras de hipertensão, ela é considerada controlada, baseando-se aí nessa média em torno de 13/8, ela é considerada controlada com o uso da medicação. Eu não sugeriria, eu não orientaria a senhora a interromper o tratamento, uma vez que ela está assim, porque a senhora está tomando remédio. Então, fazer uma tentativa de retirada da medicação poderia resultar em novas elevações da pressão arterial e aí a gente volta a ter o estado de hipertensão mal compensada. O que é que eu sugiro que a senhora faça? Procure fazer uma investigação com o médico que já acompanha a senhora para ver se existe algum outro fator, além da perda da sua irmã, que eu imagino que tenha sido o processo de luto, que tenha abalado o seu estado emocional e resultado, no fim das contas, nessa elevação. Eu sugiro que a senhora procure, além de verificar que essa situação foi talvez o principal evento que apareceu, que fez com que aparecesse a pressão alta, se a senhora verifique também se não existem outros fatores de risco que possam estar colaborando em conjunto. Por exemplo, o sedentarismo, a falta de exercício físico, né? O excesso de peso, o excesso de consumo de sal dentro de casa, porque se tiver algum desses fatores que possa ser tratado, ou seja, tratar o sedentarismo com o início de atividade física, tratar o excesso de peso com uma dieta adequada e o próprio exercício para perda de peso. Se a senhora fuma, parar de fumar, né? Se a senhora consome uma quantidade excessiva de sal, regular essa quantidade de sal, se a gente consegue organizar isso, de repente a gente conseguiria fazer a senhora chegar a ter níveis de pressão ainda mais baixos. A média que a senhora está apresentando aí de 13/8, a gente poderia chegar a 10/7, 11/6, e aí a gente tentar fazer uma tentativa de retirada da medicação. Nesse momento eu não oriento, porque está controlada, 13/8 é a meta mesmo, a meta de pressão arterial dos pacientes que têm hipertensão em tratamento medicamentoso, ela está abaixo de 13/8. Então está ali no nível, em torno de 13/8. Porém, eu não oriento a suspensão da medicação.
pressão, porque ela está assim exatamente porque a senhora está tomando o medicamento. Então,